A paz do Senhor Jesus, mais um domingo, estamos aqui para mais uma escola bíblica e hoje nós vamos falar a respeito de alguém bem conhecido na Palavra de Deus. O nome dele é José e ele é conhecido como o sonhador. Você já deve conhecer, como você já deve conhecer essa história. Bom, lá em Gênesis 45, o versículo 5 diz assim: Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque, para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Bom, então nós vamos falar hoje um pouco sobre a história de José, sobre o seu relacionamento com os seus irmãos, com seu pai, e nós vamos aí tirar algumas lições para a nossa vida. José foi vítima do ciúme e da inveja dos seus irmãos. Ele tinha um tratamento privilegiado pelo seu pai, e ele tinha sonhos que eram revelações de Deus para a vida dele. Então ele sonhou, teve sonhos e contou, dividiu o sonho para sua família, para os seus irmãos, e ele foi incompreendido por conta disso, né? O que fazia ainda mais crescer no coração dos irmãos aquela disputa, aquela inveja, aqueles ciúmes, e ele sofreu algumas consequências por conta disso. Ele foi vendido como escravo lá para o Egito, e lá ele foi exaltado, lá ele foi humilhado novamente, foi preso, passou por tentação. Só que Deus cumpriu, em tudo isso Deus cumpriu o propósito e o plano que ele tinha para a vida de José e para a vida de toda a nação de Israel. Tópico 1. José, o filho favorito. Gênesis 37, 3 diz assim: Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Bom, Israel, pai de José, tinha uma clara preferência pelo filho. Ele, talvez porque José foi um filho gerado através de oração, porque Raquel não poderia gerar filhos, e Israel, Jacó, seu pai orou e Deus concedeu. Talvez porque nessa fase José não tinha mais a mãe dele com ele. A Bíblia conta que no nascimento do irmão mais novo, né, o Benjamim, a mãe faleceu, Raquel. Então a gente supõe-se, né, eu penso que José foi quem esteve mais, Israel foi quem esteve mais próximo, Israel foi quem esteve mais perto na criação, por essa questão dele não ter a mãe. Então fala que José era filho da velhice de Israel, e acredito que por isso ele era o filho preferido também. A preferência dele era muito clara, era muito diferente o tratamento dele com os irmãos. Tanto que Israel, o pai presenteou José com uma túnica talar colorida, a Bíblia fala. E essa túnica, ela era um sinal bem claro desse privilégio. Esse tipo de roupa, de vestimenta, quem usava eram os príncipes e os nobres naquela época. E isso indicava que ele não precisava nem trabalhar, que ele tinha esse privilégio. Mas José era uma pessoa esforçada, né? Ele era um adolescente nessa época, e mesmo assim ele ia para o campo, ele cuidava das ovelhas junto com seus irmãos. E a palavra diz que ele contava tudo o que os irmãos faziam, ele contava para o pai. Isso era uma das coisas que os irmãos não gostavam dele, que gerava rivalidade também. A preferência que o pai tinha por ele e também essa questão dele contar tudo para o pai.
José, ele sonhou, ele teve 2 sonhos que ele falou para a família, falou para os irmãos, e esses sonhos eram uma revelação, um tipo de revelação do que Deus tinha para cumprir na vida dele. E ele contou esses sonhos para os seus irmãos e não foram muito bem aceitos, né? Porque Deus já demonstrava para ele que ele iria governar sobre os irmãos, que ele iria ser maior ali com a sua família e que ele iria governar. Mas isso gerou, essa super proteção do pai sobre a vida de José, gerou uma rivalidade com os seus irmãos, a ponto da palavra dizer que os irmãos não suportavam mais a presença de José. Mas assim, eu vejo que tudo o que aconteceu na vida de José, toda essa situação da rivalidade, o plano que os irmãos traçaram para acabar com a vida de José, levou José exatamente para o lugar onde Deus queria exaltá-lo, onde Deus queria usá-lo e onde Deus iria dar um grande livramento para o povo de Israel. A palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E toda essa rivalidade entre os irmãos, também essa predileção que o pai tinha por ele, tudo isso cooperou, gerou nele uma maturidade, gerou nele uma firmeza, uma força para ele conseguir passar tudo que ele tinha, tudo que Deus tinha, e para ele estar no exato lugar onde Deus iria usar a vida dele. Então, como eu disse, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ainda que a situação ao redor seja muito difícil, ainda que a sua situação não seja favorável, ainda que gere sofrimento para você, o que a palavra diz é que está cooperando para o seu bem. Então, nós precisamos crer e entender que todas as situações difíceis da nossa vida, elas têm um propósito e elas esses propósitos vão se cumprir em Deus. Tópico 2. Um exemplo de temor a Deus. Gênesis 39, a última parte do versículo 9 diz: Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Bom, José, ele havia sido vendido pelos irmãos. Os irmãos haviam planejado contra a vida dele. Eles queriam tirar a vida do irmão, mas foram impedidos ali pelo irmão mais velho, por Rubem. E ele foi jogado num poço, no momento em que o pai havia pedido para que ele fosse ver como os irmãos estavam, que os irmãos tinham ido para outra cidade para apacentar o gado, o rebanho. E aí José foi enviado para ver como os irmãos estavam, trazer notícias para o pai. E os irmãos planejaram de tirar a vida dele, né? Já não suportavam mais a presença de José. E ele foi jogado num poço e foi vendido para uma caravana de pessoas estrangeiras, os ismaelitas. Foram vendidos para essa caravana de mercadores e foi levado ao Egito. Então, lá no Egito, ele foi vendido novamente pelos mercadores. Ele foi vendido para Potifar, que era um oficial de Faraó, um oficial real, tinha um cargo elevado lá. Só que mesmo lá, distante da sua terra, distante da sua família, distante do seu pai, ele continuou a ter intimidade com Deus. E isso fez toda a diferença na vida dele. Não tinha ninguém que visse as atitudes, o que ele estava passando lá. Mas ele permaneceu fiel a Deus em tudo que ele passou. Lá ele foi colocado como chefe na casa de Potifar, e abaixo de Potifar era ele quem comandava. Ele sabia de todos os negócios da casa e tudo que ele fazia Deus prosperava. Então isso foi reconhecido. Potifar reconheceu que ele era diferente. E nisso a esposa de Potifar começou a olhar para ele diferente, né?
ela começou a investir na vida dele. Eu acredito que ela era muito bonita, deveria ser uma mulher assim bem cuidada, que se arrumava mesmo, e ela começou a investir na vida dele. E pensando bem, ele não tinha, o que ele tinha a perder? O que ele poderia perder? Mas ele, se ele se envolvesse com ela, o que ele perderia? Só que ele se manteve fiel. E ele não se manteve fiel ao pai, não se manteve fiel à religião, ele se manteve fiel e temente a Deus. Então, ele escolheu permanecer fiel. Aqui, como foi lido, ele fala assim: como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Então, ele conseguia entender que a fidelidade dele era para com Deus. E ele se manteve fiel e passou por humilhação. Ele foi caluniado porque ele não quis ter nada com a esposa de Potifar, do chefe dele, do senhor dele, né? O senhor terreno naquele tempo estava sendo, mas ele não quis ter nada e ele foi caluniado. Ela inventou, ele saiu correndo e ela estava presa assim nas roupas dele, e ele saiu correndo e as roupas dele ficaram na mão dela. E aí ela disse que ele teria investido em cima dela, né? Na verdade foi o contrário. Mas nisso ele foi preso, e aí a gente consegue ver assim a mão de Deus em todos os detalhes na vida de José. Porque Potifar poderia ter matado, Potifar poderia ter tirado a vida de José. Mas Potifar preferiu prendê-lo. Então ele foi preso e lá na cadeia, lá na prisão, ele ainda foi exaltado lá dentro, mesmo preso, mesmo no cativeiro, ele ainda foi exaltado, ele foi colocado como chefe lá dentro da prisão. E lá ele conheceu um padeiro e um copeiro de Faraó, que foram presos também, irritaram a Faraó e foram levados presos. E esses dois tiveram um sonho, sonharam, e José percebeu que eles tinham amanhecido diferentes e perguntou o que havia acontecido, se algo havia acontecido. E eles falaram ali, o copeiro falou o sonho para José, e José interpretou aquele sonho. Deus deu a ele esse dom de interpretar, e ele interpretou o sonho do copeiro, e foi um sonho bom, e o padeiro também contou o sonho que ele teve, e ele interpretou o sonho do padeiro, e o sonho do padeiro, a interpretação não foi boa, a interpretação é que ele morreria. E o sonho do copeiro, a interpretação é de que ele seria restituído ao cargo de copeiro do rei, de Faraó. E da mesma maneira que ele falou, aconteceu. E aí o copeiro foi restituído, né, ao seu cargo, ao seu trabalho, e José pediu para que ele se lembrasse dele, pediu para que, quando ele estivesse diante de Faraó, para que ele se lembrasse dele. Mas ele se esqueceu, e se passaram 2 anos, 2 anos após esse acontecimento, Faraó teve um sonho, e ele ficou muito encucado com aquele sonho, né? E chamou os sábios ali, e ninguém pôde interpretar, ninguém pôde ajudá-lo, ninguém pôde revelar o que aquele sonho significava. E aí o copeiro se lembrou de José e contou para Faraó, e Faraó mandou trazê-lo, né? A Bíblia diz que José se barbeou, se arrumou, né? E foi preparado para a presença de Faraó. E ali ele interpretou aquele sonho. No sonho, ele teve 2 sonhos. Sonhou que 7 vacas gordas eram engolidas por 7 vacas magras. E sonhou que 7 espigas vistosas, né, bonitas, eram devoradas por 7 espigas mirradas.
E aí José interpretou o sonho, disse que seriam 7 anos de fartura e 7 anos de pobreza. E ainda aconselhou o rei, né, pela sabedoria de Deus, sabedoria que Deus colocou nele, ele aconselhou o rei uma maneira de passar por aquela crise que iria vir. E aí o rei, o faraó, deu a ele o cargo para administrar. E aí a gente vê o plano de Deus se cumprindo na vida de José. O plano de Deus, ele é perfeito. E por mais que a gente ache que esteja dando voltas e não esteja chegando a lugar nenhum, Deus vai cumprir os planos dele. Então nós vemos que José, ele passou por muitas coisas ali. Ele chegou no Egito, ele era apenas um adolescente com 17 anos. E ele passou por muitas coisas ali. Ele foi humilhado, ele foi exaltado, foi humilhado novamente, foi caluniado, foi preso, dentro da prisão ele foi exaltado, ele casou-se lá no Egito, ele teve filhos lá, ele foi exaltado a governador, mas nada disso mudou ou influenciou o caráter que José tinha. Então, eu acredito que a intimidade que ele tinha com Deus, os ensinamentos que ele teve da parte do seu pai, tudo isso gerou esse caráter nele, e por ele permanecer fiel, íntimo ao Senhor, íntimo a Deus, isso fez com que ele fosse exaltado, e que ele continuasse firme, temente ao Senhor. E Deus exaltou a vida dele. Ele estava no Egito, mas o Egito não entrou no coração de José. Tópico 3. A ascensão de José. Gênesis 41, 38. Diz assim: Disse Faraó aos seus oficiais: Acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? José, na sua adolescência, quando ele ainda estava na casa do pai, ele tinha uma certa intimidade, um certo relacionamento com o pai. Tanto que a Bíblia diz que ele falava, tudo o que acontecia com os irmãos, ele falava para o pai. Em decorrência disso, ele era também o filho favorecido, o filho preferido. Acho que uma coisa puxou a outra, né? O pai era mais próximo dele, então isso fazia com que ele fosse o filho preferido, o filho favorecido. E os irmãos, com ciúmes, com inveja, eles não gostavam. Isso gerava uma rivalidade na família, né? E os irmãos, eles planejaram, venderam José como escravo, e José foi para aquela terra, foi para o Egito, onde não tinha o apoio familiar, onde não tinha o seu pai ali para que ajudasse ele nas dificuldades. E ali ele passou por muitas dificuldades, muitas fases, né, altos e baixos ali. Só que em tudo isso eu acredito que ele se lembrava do exemplo do pai. O exemplo do pai buscando a Deus, o exemplo do pai orando, e isso fez com que ele também tivesse uma postura assim. Isso foi muito útil nos momentos da dificuldade, nos momentos da adversidade. Ele foi exaltado lá como governador, por revelar o sonho de Faraó, como eu já falei, e ele foi um governador honesto, ele foi um governador... ele foi um ótimo administrador. No tempo em que ele administrava o Egito, não teve fome, não teve guerras, não teve disputas. E a Bíblia diz que após 2 anos, né, assim como Deus havia revelado, mostrado para ele sobre aquele sonho, acerca daquele sonho de Faraó, que haveriam 7 anos de fartura e 7 anos de miséria. Após os 2 anos de miséria, já haviam passado 7 anos da fartura, haviam ajuntado tudo o que eles poderiam de alimento, de tudo que eles poderiam pôr nas suas despensas, ele ajuntou. E após 2 anos de fome, de miséria naquela região,
o Egito era o único lugar que tinha alimentos. E isso fez com que os seus irmãos fossem até o Egito atrás de comprar alimentos, que era o único lugar que tinha. Ou seja, o plano de Deus, o propósito de Deus se cumprindo. Então, os irmãos chegam diante de José e não o reconhecem, só que José reconheceu os seus irmãos. E ali José meio que testa os irmãos, para entender o que os irmãos pensavam, para ver se os irmãos tinham entendido o mal que eles fizeram para ele. E ele consegue ver que os irmãos tinham sim se arrependido, tinha sim caído a ficha, visto que não agiram bem com José. Então José tem toda uma história ali, eles vão pro pai, um fica lá preso, aí ele pede para levar o irmão mais novo dele, o Benjamim, tem toda uma história, mas José, ele perdoa, ele consegue perdoar os seus irmãos. Na verdade, a intimidade com o Senhor, o temor a Deus, o estar firme com o Senhor, eu acredito que isso fez com que ele entendesse que tudo aquilo que ele passou foi para o amadurecimento dele, foi para que ele tivesse experiências, foi para que ele fosse firmado em Deus, para que ele pudesse suportar tudo que ele teria que enfrentar, que houvesse sabedoria, e ele entendeu que ele fazia parte de um propósito maior de Deus. Deus tinha um plano, um projeto maior, dentro disso, o plano do Senhor era que fosse preservada duas nações, o Egito e a nação de Israel, o povo de Israel. Se José não tivesse passado por tudo isso, talvez eles não teriam resistido. Ou seja, Deus queria usá-lo. E tudo que José viveu ali contribuiu para que o propósito do Senhor se cumprisse na vida daquele povo. Então vamos lá para a nossa conclusão. Através da história de José, a gente consegue entender que ele amadureceu em meio ao sofrimento. Às vezes, para crescer, dói. Meu filho uma vez reclamou de dor na perna e eu levei ao médico, fez raio-x, tudo, examinou, e o médico disse para mim que aquilo era dor do crescimento. Então, para crescer, dói, mas esse doer gera um amadurecimento nas pessoas, em nós. O doer faz com que a gente tenha maturidade, que a gente tenha conhecimento, para que a gente se firme. E José aprendeu dessa maneira. Ele aprendeu através do sofrimento. A palavra diz que a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, as pessoas que têm mais, têm um destaque maior, têm um propósito maior, as pessoas vão sofrer um pouco mais para serem preparadas para assumir o que Deus tem para elas. Mas José, isso tudo fez com que José ele tivesse um relacionamento ainda maior com Deus, tivesse uma busca ainda maior por Deus. A Bíblia não descreve, mas eu acredito que pelas atitudes dele, ele era uma pessoa cheia do Espírito Santo. As pessoas reconheciam a presença de Deus na vida de José. E isso só foi possível através do sofrimento e da dor. Se ele tivesse continuado crescendo, sendo o favoritinho do pai, lá com toda aquela proteção, será que ele teria alcançado e vivido tudo que Deus tinha para a vida dele? Então, no momento da dificuldade, nós precisamos buscar ainda mais ao nosso Deus e pedir para Ele nos ajudar a viver o propósito que Ele tem para a nossa vida. Então, sem reclamação, sem murmuração, sem achar que Deus não gosta de mim, que Deus não se importa comigo. Nós precisamos olhar para o Senhor e
pedir e tentar entender o propósito dele para a nossa vida, sabendo que tudo que nós passamos pode gerar em nós um amadurecimento, uma pessoa firmada com Deus, com uma vida espiritual firme, como aquela casa que foi firmada, feita, construída sobre a rocha. Então, com a compreensão que José teve de que Deus tinha um propósito maior para a vida dele, isso fez com que ele conseguisse também perdoar os irmãos verdadeiramente e ele entendesse o plano, o projeto de Deus para ele. Então, isso só foi possível porque ele era um homem de Deus. Quando nós oramos e pedimos e clamamos ao Senhor, Ele nos ajuda a compreender os propósitos, ainda que depois que aconteça, assim como ele já era governador, ele já tinha sido exaltado por Deus, e aí que ele foi começar a entender todo o propósito. Mas se nós nos humilharmos, buscarmos a presença de Deus, Deus vai nos direcionar ao propósito que Ele tem, ainda que a gente não entenda no momento. Então, mas assim, todo o segredo da vida de José foi a presença de Deus, a busca pelo Senhor. Que você consiga entender o propósito do Senhor, que você busque pelo Senhor, ainda que a situação seja muito adversa. Busque a presença dEle, e assim você vai conseguir viver o propósito do Senhor e entender o porquê, quais eram os planos do Senhor para você, o que Deus queria com isso. Ainda que doa, como aquela dor do crescimento, mas é necessário. Que Deus abençoe a sua vida, tenha uma boa semana e logo, logo nós estaremos juntos, se Deus quiser. Tchau, tchau.